Olá, graça e paz, ovelhinhas queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que a boa e a poderosa mão do nosso Deus possa te alcançar nesse exato momento. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Bispo Miguel e venho agora neste momento trazer uma palavra de Deus para o teu coração, aonde eu tenho a certeza absoluta que esta palavra irá te abençoar, te fortalecer, pois nós iremos relatar a história de um homem muito conhecido, chamado Jó. Esse homem, na verdade, ele é um exemplo de crente. Hoje é muito comum a gente lidar com pessoas que se dizem crentes, que se dizem cristãos evangélicos, mas na verdade, na primeira tempestade, na primeira luta, no primeiro desafio que esta criatura enfrenta na vida como cristão, a grande maioria tem desistido, tem abandonado a sua confiança e a sua fé. E nós conseguimos encontrar nesse homem chamado Jó elementos, virtudes, que põe esse homem em uma posição de exemplo para todos os demais que se dizem crentes, porque em um único homem nós conseguimos encontrar reunidos virtudes, qualidades que mostra que este homem, ele tinha uma base, ele tinha uma estrutura, ele tinha um alicerce. Ele não era crente apenas por achar bonito, por achar que agora é moda fazer parte dos evangélicos, agora é moda falar que entregou a vida para Jesus, principalmente no meio artístico, porque hoje, até no fato de você falar que é crente e você sair fazendo live, você vai ganhar seguidores. Então, para muitos, ser crente virou um hobby, um meio de ganhar dinheiro. Porém, há um momento que a peneira ela vem, há um momento da filtragem, e é nesse momento que se revela quem são os verdadeiros e quem são os falsos, quem é o trigo e quem é o joio. É no momento da peneira, da luta, da provação. E Jó, ele mostra que ele era um crente de verdade e que nele estava reunido os sentimentos e as virtudes que Deus procura na vida de todos os crentes. Não que esse homem fosse santo ou perfeito, não. Ele era um ser humano, ele tinha defeitos, mas nós conseguimos encontrar nas Escrituras que as qualidades deste homem superavam os defeitos que ele tinha, e que o amor dele não era um amor de palavras, mas o amor dele para com o nosso Deus era um amor incondicional, a tal ponto de enfrentar a maior de todas as tragédias que um ser humano pode enfrentar, que é perder os seus entes queridos. E em um único dia, esse homem chamado Jó perdeu seus 10 filhos, e ainda assim ele continua amando a Deus. Isto é o amor que Deus procura em cada um de nós. É o amor puro, é o amor verdadeiro,
é o amor incondicional, independente do que Deus faça, independente do que Deus te dá, você vai amá-lo. E Jó carregava este amor, e não apenas este amor, mas ele carregava uma fé inabalável. Que fé que este homem tinha! Diante de tudo que este homem viveu, de todas as tragédias, de todo o sofrimento que esse homem passou, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará em favor da minha vida. Aleluia! Isto é uma fé inabalável. Ou seja, eu sei que o meu Redentor está no controle da minha vida. A luta está grande, a dor está grande, mas eu sei que há um Deus que está no controle da minha vida, e a qualquer momento Ele vai se levantar em favor da minha vida, e esta situação Ele vai mudar, e a minha causa Ele vai julgar. Isso é um exemplo para nós hoje, porque muitos têm abandonado a Deus por qualquer razão. Na primeira luta, no primeiro obstáculo, já dizem: não vale mais a pena ir na igreja, não vale mais a pena orar, não vale mais a pena buscar a Deus. Que crentes somos nós se agimos desta maneira? Que amor é esse que você tem por Deus, que na primeira luta você já quer abrir mão dele, você já quer virar as costas para ele? Que amor é esse que você diz que tem por Deus, mas vive dando desculpa para não servi-lo, para não buscá-lo, para não estar na presença dele? Jó é um exemplo de crente para toda a humanidade. Mas não sou eu que digo isso, foi o próprio Deus que disse. O próprio Deus diz para Satanás: tu viste o meu servo Jó? Ou seja, Deus colocou Jó como exemplo para todos nós. E Jó não apenas amava com amor incondicional, não apenas cria com a fé verdadeira, mas como ele era fiel ao Deus da sua vida e aos princípios que ele acreditava, a tal ponto dele olhar e dizer: eu manterei a minha integridade, eu vou manter fiel a Deus, mesmo diante de tudo que eu estou vivendo, eu vou manter a minha integridade, a minha lealdade e a minha fidelidade ao Deus da minha vida. Hoje nós vemos pessoas que por qualquer razão já trai a Deus, já deixa de ser fiel a Ele. Eu não vou mais ser fiel a esse Deus, porque eu fui na igreja, porque eu orei, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, e olha a minha vida como está, então eu não vou mais ser fiel. Tem muita gente agindo dessa maneira, que quando as coisas não acontecem do jeito que ela quer, ela deixa de ser fiel a Deus, ela deixa de honrar a Deus, ela deixa de manter a sua integridade, a sua honestidade, fidelidade e lealdade a Deus. Ela se perde, ela volta a praticar as imoralidades, ela volta a viver uma vida pecaminosa, porque ela está chateada com Deus, então ela não quer mais ser fiel a Ele. Mas Jó diz: eu manterei a minha fidelidade a Ele, a minha integridade. Então esse homem carregava essas virtudes, mas não era apenas o amor, não era apenas a fé,
não era apenas a fidelidade, mas Jó também é conhecido como a paciência dele, saber esperar no tempo certo. A grande maioria vive na presença do Senhor inquietos, ansiosos, apressados. Cadê Deus? Deus se esqueceu de mim? Deus me abandonou? Por quê? Porque quando não acontece na hora que eles querem, eles dizem: Deus está demorando demais, então não vou esperar mais. E muitos abandonam a Deus, muitos saem da presença dele. Mas Jó manteve a sua paciência, manteve a sua lealdade, a sua fidelidade, o seu amor e a sua fé, a tal ponto dele falar isso. Olha só o que Jó vai dizer aqui, ó. Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Com que Jó estava revoltado? Jó estava revoltado com Deus? Não. Jó estava revoltado com a sua esposa? Não. Mesmo a sua esposa abandonando ele na hora que ele mais precisava, pois ela disse: abandona o seu Deus, Jó, e morre. Mas a revolta de Jó não era com a esposa, a revolta dele não era com os amigos que estava acusando, mas a revolta de Jó é com aquela dor que ele estava sentindo. A revolta de Jó é com aquela luta que ele estava passando, era com aquele problema. É isso que você precisa ter. Não é se revoltar contra esse ou com aquela pessoa, ou contra Deus, mas é contra o inferno, é contra o diabo e os seus demônios, é contra essa maldita doença, é contra esse problema que você precisa se levantar e lutar contra ele, e acreditar que há um Deus que está do seu lado para te dar vitória. Jó então se revoltou, e quando você se revolta, você procura uma saída. Você não aceita mais ficar preso dentro daquele ciclo, ou seja, preso naquela situação de tormento. Você quer uma saída. Eu não sei se você já viu um pássaro preso em uma gaiola, ou se você já prendeu algum inseto, seja uma formiga, seja uma barata, seja um rato, dentro de um recipiente ali de plástico ou de vidro. E quando você coloca aquele inseto, aquele animal, é natural você perceber que ele começa a bater de todos os lados, bater nas paredes daquele vidro, daquele plástico, daquela gaiola. Por que ele está se batendo? O que ele quer? Ele quer encontrar a porta de saída. Ele não aceita ficar preso dentro daquela gaiola, dentro daquele recipiente. E ele procura a saída de todas as maneiras. Ele começa a bater de um lado, bater do outro, porque ele quer sair. E quando você se revolta com aquela situação a qual você está vivendo, você começa a procurar uma saída. Isso é natural, até que você encontre uma saída. E quando você encontra aquela saída, você mira as suas forças, você mira toda a sua fé naquela saída. E quando Jó se revolta contra o problema dele, olha o que Jó vai dizer aqui agora. Se eu soubesse onde eu poderia achar, então me achegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa. Aleluia. Quando Jó se viu naquele tormento, naquela dor, ele começa a se bater de todos os lados, e ele começa a perceber: os médicos não podem me ajudar, os advogados não podem me ajudar, a minha esposa não pode me ajudar, os meus amigos não podem me ajudar. Jó entendeu: ninguém pode me ajudar, mas há um Deus que ele tem a saída que eu preciso, que ele tem o consolo que eu preciso,
que Ele tem um remédio que eu preciso. Há um Deus que tem o poder para julgar a minha causa. E quando Jó entende isso, Jó então diz: eu preciso saber aonde encontrar esse Deus, para que eu me chegue a Ele e apresento a Ele a minha causa, e eu sei que Ele vai julgar a minha causa. Aleluia. É isso que acontece conosco. Sabe por que muitos vivem dando desculpa? Eu não tenho tempo de ir na igreja, eu não tenho tempo de buscar a Deus. Sabe por quê? Porque estas pessoas ainda não entenderam que só tem um que pode ajudá-las, que só tem um que pode socorrê-las, que pode salvá-las, que pode mudar a história da sua vida. O dia que você entender isso, você vai colocar todas as suas forças para se encontrar com esse Deus, para se achegar diante desse Deus, porque você vai entender que você tem uma causa, e esta causa que você tem, esse problema que você enfrenta, essa luta que você passa, ninguém pode te ajudar, porque você já bateu de todos os lados, e você percebeu que na gaiola, que no recipiente, ou seja, no deserto que você está, você percebeu que só tem uma porta. Não existe várias portas, existe apenas uma porta, existe apenas um caminho, existe apenas uma saída, existe apenas um Deus, e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o único que pode fazer justiça na sua vida, o único que pode te dar vitória. E foi isso que Jó entendeu. E quando Jó entendeu isso, Jó diz: eu preciso me encontrar com esse Deus, eu preciso me achegar diante dele. E olha o que ele vai dizer aqui, ó. Acaso, segundo a sua grandeza, ele vai contender comigo? Não, antes ele vai me atender. Olha o que Jó disse: eu sei que ele é grande, eu sei que ele é um Deus misericordioso, Deus bondoso, e quando eu me achegar até ele, ele não vai me desprezar, ele não vai me abandonar, mas ele vai me acolher, ele vai me atender, ele vai ver a minha dor, e ele vai julgar a minha causa, ele vai fazer justiça na minha vida. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos entender, o que Jó entendeu, que não adianta ficar nos batendo para lá e para cá, achando que um presidente vai nos ajudar, achando que um médico vai acabar com todo o sofrimento. Não, nós precisamos entender o que Jó entendeu. Não há homem, não há ninguém nesse mundo que possa nos salvar, ou que possa julgar a nossa causa, só há um Deus. E nós precisamos concentrar toda a nossa fé e a nossa força nesse Deus, e nos voltar para Ele, e apresentar a nossa causa diante dele, e ele vai fazer justiça na nossa vida. Toma posse dessa palavra, se volte para Deus. Ele é o único caminho que você tem, ele é a única saída que você tem. Não perca mais tempo, não fica se batendo para lá e para cá, achando que você tem outra saída, porque não tem. A tua saída é Jesus Cristo, só Ele vai mudar a sua história, só Ele vai mudar a sua vida. Então se volte para Ele agora, entregue a sua vida nas mãos dEle, e creia que Ele vai fazer justiça na sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Faça seus comentários aí agora. Sabe qual foi o resultado da vida de Jó? Ele se encontrou com esse Deus, e Deus mudou a história da vida dele. Deus restituiu tudo em dobro o que Jó lhe havia perdido, o que o diabo havia tomado de Jó. Deus vai trazer restituição na sua vida. Aquilo que o diabo te levou, Deus vai trazer de volta a tua paz, a tua saúde, a tua prosperidade. Ele vai trazer alegria no teu coração, a tua unção, os teus dons. Mas é necessário que você entenda que só Ele pode te socorrer, e se volte para Ele de todo o seu coração.
Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva, faça aí os seus comentários, deixe o seu like aí. E que Deus os abençoe de uma maneira rica e poderosa. Um forte abraço e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser e permitir. Tchau!